muito importante, né? Você que está nos visitando, certamente já teve uma palavra para você, que Deus te abençoe profundamente. Deixe os seus dados, seu pedido de oração, teremos o maior prazer de orar por você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Em princípio, leremos do versículo 1 até o versículo de número 5, e depois vamos dar um salto, e para o final do capítulo, lendo do 54 ao 57. 1 Coríntios 15, de 1 a 5. Quem encontrou, diga amém. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, ao menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Agora, vamos dar um salto para o 54, lá no final do capítulo, 54 a 57. Amém? E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos falar juntos esse último versículo, o 57, com uma força bem grande. Isso, está aparecendo aqui, do jeito que está ali, então, para sermos uníssonos, né? No 3, 1, 2, 3. Graças a Deus. Que profissão de fé tremenda. Que maravilha. Como o apóstolo termina esse capítulo 15 da carta que ele escreve à igreja aos Coríntios. Nesse versículo 15, ou capítulo 15, ele está tentando provar para os coríntios a respeito da ressurreição. Ele queria ensinar aos coríntios que muitos já estavam perdendo a fé na ressurreição. Inclusive, havia entre os coríntios um grupo que pregava que a ressurreição não existia, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que isso era invenção da cabeça do povo, que alguém foi lá, retirou o corpo de Jesus da tumba, depois que ele havia sido crucificado e sepultado, e inventaram essa história de que ele havia ressuscitado. Paulo, então, precisa escrever o capítulo 15 da carta aos Coríntios, provando que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós estamos adorando um defunto. E esse capítulo 15, ele é maravilhoso. Eu até te aconselharia a chegar em casa hoje, ler todo o capítulo 15, porque ele fala como serão os nossos corpos, né? No céu as pessoas falam, no céu nós vamos ter fome? No céu nós vamos tem futebol lá? Tomara que não, já basta sofrer uma vez só, né? Enfim, o nosso corpo no céu, diz o capítulo 15 de 1 Coríntios, será um corpo glorioso. Paulo, com toda a sua didática, um professor que era um doutor, ele então usa a lógica, né? Era um filósofo, o apóstolo Paulo, um grande filósofo, e ele usa a lógica para provar, né? Ele usa várias vezes a expressão se então, né? Ele vai então elencando do ponto de vista racional, do ponto de vista da lógica filosófica,
ele vai explicar o irracional, que é a ressurreição. Maravilhoso esse tratado. Mas a nós interessa hoje pensar numa notícia muito boa. Eu tenho 3 notícias boas hoje para você. Amém? A primeira é: a morte morreu. A segunda é: a morte morre. E a terceira, parecida com essa, é que a morte vai morrer. Ela morrerá, em nome de Jesus. 3 tempos da morte, Onde está, ó morte, a sua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo no versículo 55, aqui repetindo o que está escrito exatamente no livro dos Salmos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte morreu. E nós talvez nunca ouvimos falar tanto em morte quanto nesses dias. Sinceramente, não sei se está morrendo mais gente ou se está noticiando que o povo está morrendo. Fala de morte hoje todo o tempo. Até antes da partida de futebol, tem que parar para falar quantos morreram. Mas eu tenho essa excelente notícia para te dar hoje à noite, em nome de Jesus. Aí quando você vir na televisão o boletim do Covid, aí quando você ouvir de um irmão em Cristo que morreu, eu quero trazer para você hoje uma notícia extraordinária, que eu creio que é a maior notícia de todas que você pode ouvir hoje à noite ou essa semana. A morte morreu. Ela morreu. Ela não tem todo esse poder que a gente imagina que ela tem. E a morte morreu quando Jesus, depois de morrer na cruz, depois de derramar o seu sangue ali, por mim e por você, ele ressuscitou. No ato da ressurreição de Cristo, a morte recebeu um duro golpe. Olha, aí no capítulo 15, se você fechou sua Bíblia, eu pediria que abrisse novamente. No versículo 15 desse mesmo capítulo, aliás, o versículo 19 do capítulo 15, que foi o capítulo que lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios assim, capítulo 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. E no versículo de número 17 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Alguns coríntios diziam que Cristo não ressuscitou, e Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, então a sua fé é vã. Ou seja, a ressurreição de Cristo é que motiva a nossa fé. É a ressurreição de Cristo que motiva a nossa fé, que é o motivo da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a vossa fé e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Paulo fala em Efésios capítulo 20, capítulo 1, sobre o poder que ressuscitou Jesus. Paulo fala que o poder que ressuscitou Jesus, ele opera na nossa vida ainda hoje. Você já imaginou isso? Que fato extraordinário. Nossas palavras são incapazes de capturar esse momento da história. Imagina, o corpo de Jesus está sepultado naquela tumba, normalmente era feita numa pedra, não é? E o corpo era sepultado no sentido horizontal e não, como é que é? Isso mesmo. Mas dentro de uma tumba, não era no chão, não é? Era num barranco, numa pedra. Jesus estava ali e foi colocado uma pedra muito grande
para impedir que as pessoas entrassem ali. Até porque o cheiro era muito terrível, muito forte. Ali ele foi colocado na sexta-feira, no final da tarde, antes que o sol realmente se pusesse. Mas no domingo de manhã, imagina esse quadro. Se tivesse celular naquela época, alguém tinha gravado. Eu imagino, talvez uma luz saindo de dentro daquele túmulo, aquela pedra sendo revolvida, sendo tirada dali. E Paulo fala aos Efésios capítulo 1, 20, sobre o poder que ressuscitou Jesus. Imagina, o poder que traz à vida aquilo que estava morto, o poder que injeta vida naquele corpo já tomado pelas bactérias, o poder que injeta vida naquelas células que já estavam mortas. Mas, de um dia depois que o corpo estava ali, a exemplo do corpo de Lázaro, que já inclusive cheirava mal, mas o poder que ressuscitou Jesus, ele se manifestou, e por isso, imagino Jesus saindo daquele túmulo, cheio de poder, cheio da glória do Senhor, porque a ressurreição de Jesus é o evento mais espetacular que já existiu na face da terra. A morte morreu. A morte recebeu o golpe fatal. Porque na ressurreição de Cristo é que motivamos a nossa fé. Mas não só por isso. A morte morreu porque a ressurreição de Cristo, ela dissipa as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que você, como eu, já teve dúvidas sobre a sua fé. Eu tenho certeza. Então você não é gente, não é? A gente tem dúvidas. A gente fica pensando, e se esse negócio não for verdade, coisa nenhuma? Eu vou dizer, ainda assim vale a pena ser cristão. Ainda assim vale. A gente fica pensando. Né? Se não existe céu, coisa nenhuma. Isso aconteceu também com aquelas mulheres que foram ao sepulcro. Lucas, o evangelista, no capítulo 24, ele diz que quando as mulheres vão ao sepulcro e elas não encontram o corpo de Jesus, e elas remexem naqueles panos, e elas saem para fora da tumba, ali estão 2 homens. E um deles, em Lucas 24, 5, pergunta àquelas mulheres assim: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E mais, eles dizem, Jesus não está morto, mas ressuscitou. Que notícia tremenda aquelas mulheres receberam. Elas foram lá para passar talvez alguma especiaria, algum perfume, que mantivesse o corpo mais tempo sem ser corrompido. Mas qual não foi a surpresa delas? Elas que estavam em dúvida. Eu imagino aquelas mulheres, quando elas iam para o túmulo, o que elas pensavam? Acabou a nossa fé, acabou toda a nossa confiança, porque aquele em quem nós depositamos toda a nossa fé está morto. Uma delas era Maria Madalena, e é o evangelista João que narra a experiência pessoal de Maria. Em João capítulo 20, especialmente no versículo 15, a Bíblia diz que ela chora diante do túmulo vazio de Jesus. E no que ela está chorando, num momento que era de alegria, a Bíblia diz que o próprio Jesus agora aparece, não são mais 2 homens ou 2 anjos, é o próprio Cristo que aparece. E a Bíblia diz que ela estava tão confusa que ela confunde Jesus com o jardineiro, com o hortelão, com aquele homem que cuidava ali daquele cemitério, que era um cemitério chique. Não sei se você sabe, mas Jesus foi enterrado num lugar chique. Não que a sepultura fosse dele, era de José de Arimateia, que era um camarada rico, que cedeu
a sua sepultura para Jesus. Maria Madalena, então, chorando, sequer levanta os olhos e vê aquele vulto de alguém perto dela e pergunta assim: onde o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Diga-me, que eu vou lá buscar. E o fato interessante do Evangelho, em João capítulo 20, versículo 16, que aquele jardineiro, entre aspas, com quem Maria estava chorando porque Jesus estava morto e o corpo desaparecido, o jardineiro apenas diz assim para ela: Maria. E quando ela ouve aquela voz familiar, e quando ela ouve aquele vocativo, aquele chamado, ela reconhece imediatamente e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Que bênção! E Jesus então diz para ela, e é Lucas que registra, diz a ela: vai e conta aos seus irmãos que Jesus ressuscitou. E ela vai e conta. A ex-pecadora, a ex-endemoniada de quem Jesus tirou 7 demônios, agora é missionária e vai contar a todos os outros que o maior evento da história havia acontecido: Jesus. Conversei com uma pessoa essa semana, inclusive da minha família, que dizia sobre um parente próximo nosso que estava negando o Evangelho, alguém que foi criado no Evangelho. E aquela pessoa dizia: olha, fulano está dizendo por aí que a Bíblia é papel, aceita tudo. E que esse negócio de Jesus também, isso pode ser uma farsa. Imagina uma pessoa criada no Evangelho. E diz assim: olha, e isso é o seguinte, ele está criticando muito os cristãos, os pastores, as igrejas. E eu não tinha resposta para aquilo. Porque a fé não é algo que a razão aceita. Aceitar que um livro é palavra de Deus, eu imagino que não é uma tarefa fácil. É só pela fé e pela experiência real com o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Dizer que Jesus, como um fato histórico, não existiu, e falar mal das igrejas, então, aí ele pode até falar. Mas o que eu respondi para aquela pessoa que me trouxe essa questão foi assim: olha, aquela pessoa pode estar até certa sobre tudo isso que ela está falando, pode ser até verdade, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Alguém pode até me convencer que as histórias da Bíblia são mentira, embora eu creia que todas são verdadeiríssimas, e aconteceu como está aqui. Eu creio na revelação plenária da Escritura. Não são mitos, são verdade. Mas ainda que alguém me prove que não é, há algo que ninguém pode tirar de mim. E eu disse para aquela pessoa que conversava comigo: a minha experiência pessoal com Jesus. Ainda que a Bíblia não seja verdade, ainda que que as igrejas sejam uma farsa, isso não muda nada a minha fé, porque um dia, assim como ele disse Maria, ele disse para mim Hélio, e eu ouvi aquela voz maravilhosa, a voz do Salvador, e não tive outra alternativa senão dizer: mestre, Rabone, o Senhor ressuscitou. E essa é a experiência que os cristãos devam ter com a pessoa de Cristo, uma experiência real, que é interna, que é confirmada pelo Espírito Santo, onde o apóstolo Paulo nos diz, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e essa testificação é maior do que qualquer pregação, do que qualquer estudo bíblico, de qualquer pertencimento religioso, mas é algo de dentro, é algo que ninguém pode tirar. Alguém disse certa vez para Billy Graham,
principalmente durante e depois da Segunda Guerra Mundial, esse horror que aconteceu no mundo, né? Quando o mundo ficou realmente sem fé, e existia uma teologia que surgiu naquela época, que era a teologia da morte de Deus. Alguém disse, Deus deve ter morrido, porque com o caos no mundo não é possível que exista um Deus. E alguém disse então para Billy Graham, o grande pregador Billy Graham, falecido há pouquíssimos anos atrás, disse, o senhor sabia que Deus morreu? Ele disse, não, eu falei com ele hoje. Essa experiência de falar com o Senhor, de tê-lo no coração, de saber que Ele age em nós e através de nós cada dia, nas circunstâncias da nossa vida, prova a ressurreição de Cristo, prova que mesmo sabendo que qualquer coisa possa nos acontecer, mas ainda assim a nossa fé está firmada no Senhor, como diz aquele lindo hino do cantor cristão, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Sim, estão firmados no Senhor. A primeira notícia é essa: a morte já morreu, porque Cristo ressuscitou. Ele deu fim à morte. A segunda notícia, tão importante e maravilhosa quanto essa, é que a morte está morrendo. A morte morre, e ela morre quando você e eu entregamos nossa vida a Jesus. Porque o fato de Cristo ter morrido, ele não é simplesmente suficiente para salvar a todos, mas segundo a palavra, é suficiente para salvar a todo aquele que crê. Portanto, para esse primeiro tempo da salvação, que é o tempo passado, há um tempo presente, que é o momento de nós mesmos entregarmos a nossa vida a Jesus e garantir a vida eterna em Cristo. Eu tenho tido experiências muito interessantes, e atualmente, na dificuldade de reunirmos pequenos grupos ou grupos de estudo bíblico, eu tenho dado o estudo que normalmente a gente dá o estudo para os novos aqui na igreja, eu tenho feito isso online. Inclusive temos alguns candidatos ao batismo, eu peço que os irmãos orem por isso, né? Porque até nisso a pandemia tem atrapalhado também esse tempo. E talvez até a pessoa que eu vou citar esteja vendo e ouvindo, porque me alegrei profundamente, porque dando esse curso agora, nesse período agora, estamos na 5ª lição já, toda quinta-feira, aliás, toda sexta-feira eu me reúno com o grupo online também, mas um componente então, depois que eu expliquei a lição que falava sobre a salvação em Jesus, que falava sobre entregar a vida a Cristo, ele ficou comigo um tempo depois, só nós dois, querendo saber como é que é esse negócio de entregar a vida a Cristo. E eu pude explicar para ele, né, pela palavra de Deus, como ele podia ser salvo naquele momento. E ele que pertencia a uma determinada religião, toda a vida, que nunca deu a ele certeza nenhuma de nada. Eu perguntei a ele, se você morresse agora, você tem certeza que você vai para o céu? Ele disse, mas como é que eu posso ter essa certeza? Engraçado isso, como é que as pessoas às vezes frequentam a religião, participam de religião, cumprem os ritos, uma religião que não dá certeza, você não sabe se você vai para o céu ou não vai? Como assim? De que vale então essa religiosidade? E expliquei pela Bíblia o plano da salvação, muito claramente, né? Principalmente João 1,12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu disse esse versículo, aquele querido irmão, que talvez está até nos assistindo, os olhos brilharam do outro lado da tela. Se eu posso fazer isso agora? Eu falei, agora, vamos orar agora. E oramos ali. E ele ficou numa alegria. Depois ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, pastor, eu quero que toda a minha família, o senhor gravou aquela parte que a gente conversou? Porque eu quero passar aquela gravação do senhor explicando para a minha família. E eu não tinha gravado. Eu disse, não. Mas o senhor pode vir à minha casa? Posso. Estive lá. Cheguei na segunda-feira seguinte lá, na casa dele, aqui na nossa cidade. Estava todo mundo. Ele trouxe os pais que não saíam de casa desde março.
Estava lá sentadinho, todo mundo penteadinho, todo mundo bonitinho, só esperando eu chegar para aplicar o plano de salvação. E depois ainda teve uma janta, beleza. O Evangelho tem a recompensa, né? Aquele, como é que Paulo fala? Aquele que distribui o alimento espiritual recebe o material, né? Então isso se deu. Mas que maravilha, como ele está tão feliz, de ter entregue a vida a Jesus. Como não precisa provar que a Bíblia é verdade, que o Adão e Eva existiu, que o Caim sumiu para onde. Isso não interessa para aquele que recebe a Jesus e tem essa alegria trazida pelo Espírito Santo. Jesus ressuscitou e a morte morre quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós passamos a perder completamente o medo da morte. A morte está morta, porque a vida em Cristo anula a morte eterna, que é a separação definitiva do Senhor. Esse é o Evangelho. Tem tanta gente vendendo tanta coisa para essa vida por aí, mas eu quero dizer a você, esse é o Evangelho e não há outro. A morte morre também no presente, quando nós também entregamos a nossa vida, depois de entregar a Jesus, nós entregamos a nossa vida por Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 8, versículo 36, ele diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque entregar a vida a Jesus é também estar disposto até a morrer por Ele. Se quando você estiver no batistério para ser batizado, e eu vi o pastor fazer isso uma vez, o povo mentiu, mas a pergunta não era se você crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Não, a pergunta era: você está disposto a morrer por Jesus se for preciso? Ô pastor, peraí, não foi isso que nós combinamos, não. Eu tenho certeza que ou alguém mentiria, ou responderia não e mudaria de ideia. No versículo 31 e 32 desse capítulo 15, o apóstolo Paulo narra, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim: dia após dia eu morro. Eu morro, está aparecendo ali? Dia após dia, ali está, isso, está na mesma tradução que eu estou usando aqui. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, é em Cristo nosso Senhor. Olha o 32, se como homem eu lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha o que Paulo está dizendo. Em Éfeso, não sabemos que feras são essas que ele diz que lutou em Éfeso, né? Vamos perguntar para ele, porque em Atos não aparece isso quando ele teve em Éfeso, que feras, se era leão, se era gente. Mas ele está dizendo, se eu lutei contra as feras em Éfeso, será que isso é à toa? Ele está dizendo, eu coloquei a minha vida em risco. Eu coloquei a minha vida em risco. Você coloca a sua vida em risco por Jesus? Nós participamos da ceia agora há pouco, vamos participar daqui a pouco. Falando da morte de Jesus. Não toma isso como uma provocação para você, não, em nome de Jesus, por favor. Mas nós estamos fazendo uma ação aqui na fila, né? Os irmãos devem ter visto aí. Alguns vieram, eu quero agradecer. Muitos não podem vir, muitos não devem vir. Então, o que eu estou falando aqui, entenda, não é para grupo de risco tem que ficar em casa mesmo, não tem nada que vir para a fila, não é para você que eu estou dizendo isso. Mas nós tivemos que parar porque não tinha voluntário. E por que não tinha voluntário? Porque o povo está com medo de pegar Covid. Repito, não estou falando isso para grupo de risco, não. Não é para você. Fique em casa mesmo. Mas tem muita gente que pode vir para cá sim. Como eu estava aqui. Aí falaram da onda vermelha, né? Só o serviço é essencial. Irmão, se a igreja não é essencial, o que é essencial? Se pastor não é essencial, então eu vou voltar a vender laranja. Quando eu vendia laranja já.
sei cortar cabelo. Sabe que eu tenho curso de cabeleireiro? Viu, Nadinho? Se precisar, tamo aí. Eu tenho curso, irmão. E cabelo feminino ainda. Olha o cabelo da minha mulher, que beleza. Porque não é eu que mexo. Eu não morro de fome, não, de jeito nenhum. Laranja eu vendia. Cortador de feijão, sabe o que é cortador de feijão? Aquele negócio. Aqui, até aquilo eu vendi. Tem lá no mercado, vai lá que você vai ver o que é aquela estrelinha de... Gente, quem vendeu cortador de feijão não passa fome, não é possível. Porque aquilo você vende um, a pessoa fica aquele 10 anos, não precisa de outro. Você não tem como fazer clientela, porque o camarada compra um, só vai comprar daqui a 10 anos. Deve ter alguns que eu vendi quando eu era adolescente, está lá até hoje. Eu sou pastor porque pastor é essencial. Num tempo quando as pessoas estão procurando sentido da vida, médico é essencial, o pastor é essencial, o ministro de música é essencial. Essencial. Senão você vai para o inferno. Se não tiver quem prega a palavra, você vai para o inferno sem saber que está indo. Mas não podemos fazer mais nada, porque a crentalhada está tudo com medo de Covid. Repito, não estou falando para quem está no grupo de risco. Você tem que ficar em casa mesmo, não vem caçar confusão para cá não. Eu não faço parte do grupo de risco. Tudo bem que eu não sou atleta como presidente, que ele falou que era atleta e podia pegar. Eu não sou. Mantenho meus álcool gel, está tudo aqui, ó. Tem aqui para fazer. Eu gosto mais de cheirar, na verdade, né? Tem que passar na mão, tem a minha máscarazinha, lava a mão o tempo todo. Mas, irmãos, eu vou morrer um dia. E se morrer de Covid, salvar uma vida, estou pronto para morrer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por amor de ti, diz o apóstolo, somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Há cristãos no mundo, irmãos, que não estão com medo de Covid, não. Há cristãos no mundo que estão perdendo família. Países muçulmanos em que o pai, ele tem que matar o filho, se ele se converter, se o filho se converter ao cristianismo. Você sabe que realidade é essa? A morte morre, até o medo da morte. Você sabe por quê? Porque ninguém morre. Ninguém morre. Talvez você tenha algum conhecido que já morreu ou de Covid, ou de difruço, ou de unha encravada, qualquer coisa. Não interessa. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 20, 38. Portanto, presta atenção, tem como botar aí, Lucas 20, 38. Olha que maravilha. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele, para Deus, todos vivem. A vida não é só aqui não, irmãos. Paulo diz, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis, diz ele aí, no capítulo 15. Você perdeu um ente querido, está vivo. Manda a Lila, está lá bem feliz lá. Se tiver costura no céu, está lá, no meio dos panos, fazendo roupa de anjo. Está viva em nome de Jesus. Nos esperando. E tantos outros que já partiram. Para Deus todos vivem. E por último, em nome de Jesus, caminhando para o fim, a morte já morreu, a morte está morrendo todo dia, quando pessoas vão se convertendo, quando pessoas vão desafiando a morte para pregar o Evangelho. Mas a morte vai morrer de uma vez por todas, vai ter um dia que ela vai receber o golpe final. Olha comigo, esse mesmo 1 Coríntios 15, 19 e 20. Você pode até marcar esse versículo na sua... aliás, o 20, né? O 19 nós já lemos. O 20 diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele está dizendo, Cristo ressuscitou e ele foi o primeiro. Isso quer dizer que nós todos também ressuscitaremos um dia. Quanto à morte física, nós não vamos escapar dela, a não ser que Cristo volte antes que ela ocorra. Mas Jesus foi feito as primícias dos que já morreram. Dormem aqui é um eufemismo para a morte. Ao depositar nossos queridos amigos e parentes na sepultura, as palavras de Cristo ressoam no nosso ouvido, como ele disse em João 14:19, porque eu vivo, vocês também viverão. Porque ele vive, não é isso que a gente canta? Posso crer no amanhã? Porque ele vive, a morte não é o ponto final. Haverá um dia em que o Senhor Jesus aparecerá na sua glória, com todos aqueles que já morreram, para buscar a sua igreja. Olha comigo aí por último, o versículo de número 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Nós recebemos um corpo incorruptível, imortal, é o que está no verso 54. Não vai precisar de correr tanto mais para ficar esbelto. Não precisa ter corrupção mais. Estaremos na presença do Pai, recebendo corpos novos, transformados, glorificados na presença do Senhor. E naquele dia, como diz o Apocalipse, não haverá mais morte, porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Eu quero dizer hoje à noite para você que a morte morreu. Morreu em Cristo. Ela morreu quando Cristo morreu e ressuscitou. Que a morte de Cristo nos anuncia que nós também podemos morrer para o pecado, para renascer para uma nova vida com Cristo. Que a morte deve morrer cada dia, quando nós afirmamos a nossa fé no Senhor. Nós não esperamos só nessa vida. Não podemos viver como os gregos, que tinham esse adágio popular que Paulo cita: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Mesmo se amanhã morrermos, esse corpo mortal, diz Paulo, ele se cobrirá da imortalidade, e o corpo corruptível se cobrirá da incorruptibilidade. Nós temos esperança na nova vida em Cristo. Nós temos esperança no novo corpo. Nós temos esperança na nova vida. Eu queria que você, em nome de Jesus, baixasse a sua cabeça agora e pensasse um pouquinho só no que nós acabamos de apresentar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, Jesus já venceu a morte. Jesus já se entregou por nós. E Ele se entregou pela sua vida para ser o seu salvador pessoal. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A vida eterna começa agora, pode começar agora.
uma vida em que você vai ter a certeza de que você pode, em nome de Jesus, viver uma vida de qualidade, abundante, mesmo nessa vida. Mas Jesus também aponta para a vida de qualidade que nos aguarda na eternidade. A sua morte aqui, ou a morte dos seus entes queridos aqui, não é o ponto final, porque para Deus todos vivem. Para Deus não existe morte. Isso deve confortar o seu coração, mas deve alertar você também. Como cristão, como você tem vivido a sua vida aqui? Como e que sentido essa vida tem para você e para os outros? Na morte de Cristo, nós também morremos. Quando participarmos hoje à noite da ceia do Senhor, não estamos celebrando a morte de Jesus, não. Estamos relembrando a morte de Jesus. Por isso usamos o pão e o cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Lembram a sua morte, mas deve lembrar também a nossa morte para o pecado, a nossa morte para a velha vida em Cristo. Jesus já derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E aí podemos lembrar de outro hino lindo do nosso cantor cristão: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Como você tem vivido a sua vida? Por que você tem tanto medo para servir ao Senhor? Que em nome de Jesus você possa refazer o seu compromisso como discípulo de Jesus. E se for preciso, como Paulo, ser entregue à morte todo dia, que assim seja. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Ela é sempre boa, rica, eficaz, penetrante. Deus, que teu Santo Espírito complete essa palavra no coração de cada um. Aqueles que estão aqui, mas que não têm certeza ainda de ter uma vida nova com Cristo, que hoje, em nome de Jesus, possam fazer um concerto contigo, possam olhar para a tua cruz, olhar para o túmulo vazio e entender, ó Deus, que a nossa fé não é uma fé morta, mas é uma fé viva em um Deus vivo que age e fala conosco cada dia. Deus, nos ajuda como igreja, como discípulos do Senhor, a vivenciarmos a vida que o Senhor quer que vivamos, no comprometimento com a tua causa. Deus, aqueles cristãos no mundo que estão pagando com suas vidas, Pai, renova a fé, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e que o sangue dos mártires dos nossos dias sirvam de combustível para aumentar também a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que possamos participar nessa noite, Senhor, com o nosso coração contrito na tua presença, e que possamos fazer jus ao sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos participar, irmãos, então, da ceia do Senhor nesse momento. Para tanto, eu quero convidar os nossos diáconos e diaconisas para estarem aqui à frente conosco.